Muito bem. Então, eu elaborei aqui uma lista, tá, de questões. Eu não peguei questões de vestibulares, questões de Enem, certo? Porque eu tenho um objetivo, né, de rever certos conteúdos, certos tópicos, tá? E quando eu pego uma lista, por exemplo, de vestibular, né, questões que já caíram, às vezes eu tenho que fazer uma lista gigantesca, né, para conseguir abranger exatamente os tópicos que eu quero, né? Porque às vezes a questão aborda um assuntozinho só, um detalhezinho, né? E aí não me serve muito, tá? Então vamos lá, tá? Uma coisa muito importante, gente, que eu vou falar com vocês aí dezenas de vezes ao longo do ano, tá? Vocês vão ficar até cansados de ouvir, mas não fiquem cansados de fazer, tá? Resolver exercício é uma coisa, tá? Resolver prova é outra, certo? Então nós estamos aqui para resolver exercício, né? Já mandei a lista para vocês, tá? Não tem motivo nenhum para eu estar resolvendo a questão um e você estar olhando a questão 5. Não tem motivo nenhum, certo? Então, é para vocês seguirem comigo, tá? Junto comigo, tá? E prestando atenção no comentário, tá? O comentário é mais importante que a questão. A questão é só para te mostrar como é que a coisa pode ser perguntada. Mas no comentário, a gente estende isso aí, tá? Então, fazer prova, né, é correr mesmo, né, o mais rápido possível que você puder, claro, não cometendo besteira, né? Mas aqui não. Aqui é atenção, andar junto, tá? Prestar atenção na explicação, certo? Então vamos lá. A fecundação na espécie humana ocorre quando o espermatozoide encontra-se com o ovócito 2, né? Então, durante muito tempo, né, a gente falou assim, o espermatozoide encontra com o óvulo. Na verdade, né, não é o óvulo, na verdade é o ovócito secundário, o ovócito 2, que é um passo atrás do óvulo, né? O ovócito 2 ele vai transformar no óvulo assim que ele encontrar então com o espermatozoide começar a penetrar nele, aí ele vai se transformar no óvulo, aí o espermatozoide vai acabar entrando dentro do óvulo, né? Então, o espermatozoide encontra-se com o ovócito 2, estimula a finalização da meiose, que é a transformação final do ovócito 2 em óvulo, né? E penetra no óvulo produzido, formando então o zigoto. Qual estrutura do espermatozoide é essencial para a penetração no óvulo, né? A estrutura essencial para a penetração no óvulo é o acrossomo, né? É o acrossomo, que é uma vesícula, né? Tá aqui, tá até pequenininho, né? Desse tom de vermelho aqui, é uma vesícula que o espermatozoide tem na sua frente, né? E ela contém as enzimas digestivas que vão ajudar a perfurar a zona pelúcida, tá? Então aqui, ó, o acrossomo libera as enzimas digestivas para perfurar a zona pelúcida, que é uma espécie de parede que tem em volta do óvulo. Agora, você está vendo que em volta do óvulo também tem essas células foliculares aqui, ó, tá? Essas células eram do ovário, células do folículo ovariano, certo? O espermatozoide tem que driblar elas também. Então, o espermatozoide tem que passar por essa camada de células foliculares para atingir a zona pelúcida, liberar as enzimas do acrossomo, só quando ele atinge a zona pelúcida, elas começam a digerir a zona pelúcida, aí ele entra em contato com a membrana, né? Aí termina a meiose e ele vai entrar dentro do óvulo, né? Aqui não terminou a meiose ainda, tá? Então é o acrossomo, tá? Então já vou direto na resposta, tá? Acrossomo que libera as enzimas para facilitar a entrada do espermatozoide. Mitocôndrias da peça intermediária, né, são essas mitocôndrias que estão aqui, essa região chama peça intermediária, ela fornece energia para o movimento do espermatozoide, tá? Não é para fusão de membrana, certo? O flagelo, tá? É para movimentação, também não é para fusão de um núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, né? O núcleo espermático ao óvulo, não é nada disso, tá? O centríolo, ele dá origem ao flagelo e pronto, tá? Mais nada, não direciona material genético, nada disso. E os ribossomos
Sim, ribossomo sintetiza proteína, mas não tem nada a ver com isso aqui, tá? Então não tem nada a ver com isso aqui, certo? Isso tudo que está no espermatozoide para penetração no óvulo, não tem nada a ver com ribossomo. Então, a gente toma cuidado, tá? Porque é o seguinte, quando o sujeito estuda menos do que devia, certo? Ou não presta atenção no que estudou, tá? Ele lê um pedaço correto igual esse aqui, ó, tá? Ele lê um pedaço correto igual esse aqui e sai marcando. Quer dizer, tem nada a ver com a pergunta. É uma afirmativa que está correta, ribossomo sintetiza proteína, mitocôndria fornece energia, certo? Mas não tem nada a ver com a pergunta. Tem nada a ver com a pergunta. Toma cuidado, tá? Não sai assim, vou marcando o que vier na frente, que eu sei que está certo. Assim funciona, não, tá? Assim é que o aluno cai em pegadinha, né? Durante as primeiras divisões celulares do zigoto humano, as células filhas são chamadas de blastômeros, né? Então tem o zigoto, dois blastômeros, quatro blastômeros, oito blastômeros, né? Até atingir o estágio de mórula, certo? Até atingir o estágio de mórula. Como se caracteriza essa fase que é chamada de segmentação ou clivagem? Essa fase chama-se segmentação ou clivagem do zigoto até chegar na mórula, tá? As células aumentam de tamanho a cada divisão. Você está vendo isso aqui? Não. Elas estão diminuindo de tamanho a cada divisão. O volume total do embrião se mantém praticamente inalterado, realmente, tá? Olha o volume do zigoto, olha o volume aqui de quatro blastômeros, olha o volume aqui de oito blastômeros, olha o volume da mórula, tá? Realmente isso acontece, tá? Realmente isso acontece. Então, durante a segmentação, o embrião não aumenta de tamanho. Mas isso é um desenho esquemático. Não, isso aí é a realidade, tá? O embrião não aumenta de tamanho, porque não pode aumentar de tamanho, tá? A fecundação, voltando na questão anterior, a fecundação na espécie humana, a fecundação na espécie humana ocorre na tuba uterina, né? O chamado terço distal da tuba uterina, perto do ovário. A fecundação é na tuba uterina. Se o embrião crescesse na tuba uterina, porque a segmentação é na tuba uterina, se o embrião crescesse na tuba uterina, o que ia acontecer? Né? Ele ia engarranchar na tuba uterina, não ia chegar no útero, tá? Então, isso é importante, tá? O volume total do embrião se mantém praticamente inalterado. Ocorre crescimento celular acelerado? Não. A célula não cresce, aumenta o número de células, mas a célula diminui o tamanho. As mitoses tornam as células maiores que o zigoto. Não, todo o contrário, gente. Ocorre diferenciação celular completa logo após a primeira divisão. Aí não, tá? O que seria uma diferenciação celular completa, né? Após a primeira divisão que ele está falando, né? Já transformaria numa célula muscular, numa célula nervosa, numa célula do sangue, né? Não, diferenciação celular, ela vai acontecendo aos poucos durante o desenvolvimento embrionário. Até a fase de mórula, todas as nossas células são idênticas. São células tronco, tá? Chamadas células tronco totipotentes, porque elas têm potencial para originar todas as células do seu corpo, né? Então, até aqui não tem nada de diferenciação. A diferenciação vai começar no próximo estágio, que é a blástula, e vai durante a vida inteira, células se diferenciando para dar origem a outras células, tá? Mas aqui não tem nada de diferenciação, tá? Então, ó, o zigoto, até chegar na fase de mórula, não aumenta de tamanho, só formam-se novas células. O processo é muito rápido, não dá tempo das células crescerem, tá? O anfióxo é um cordado primitivo, frequentemente utilizado para o estudo e desenvolvimento embrionário. Qual das seguintes características é verdadeira sobre seu desenvolvimento inicial? Olha o anfióxo aqui, é uma maldade, né? Falar que ele é primitivo, né? É primitivo em termos estruturais, né, gente? Primitivo em termos estruturais, tá? Ele está muito bem resolvido, ele se gosta, tá? Ele se acha bonito, tá?
dá os rolês dele, namora, reproduz, tá? Primitivo é meio maldade, né? Com o coitadinho. Primitivo em termos de estrutura mais simples, né? Menos complexo seria até melhor, né? Então está perguntando o que que é verdade sobre o anfióxo, né? Lembrando a vocês, né, do finalzinho do ano passado, né, que o anfióxo é um cordado, né? E todo cordado tem notocorda, tubo nervoso dorsal e fendas branquiais na faringe, né? Essas são três características importantíssimas dos cordados. Vão aproveitando, vão lembrando isso aí também, tá? Então, qual dos seguintes afirmativa é verdadeira sobre o desenvolvimento inicial? Apresenta segmentação holoblástica. Verdadeira. Verdadeira. O que é segmentação holoblástica? É o que está acontecendo aqui, ó. Na gente é a mesma coisa, tá? O nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do anfióxo até a fase de mórula é igual, tá? Então, na hora que o zigoto divide em duas células, cada uma vai ter sua membrana, seu citoplasma, seu núcleo. Então, isso a gente chama de segmentação total, tá? Segmentação total ou segmentação holoblástica. Segmentação total ou holoblástica, tá? Então, o que acontece na segmentação total ou holoblástica? Ah, as células formadas, né, que são chamadas de blastômeros, né? Elas têm sua própria membrana, seu próprio citoplasma, seu próprio núcleo. Tá? Quando as células começam a dividir, olha lá, ó, começou a dividir e para, tá? Divide só lá em cima, então fica comunicando o citoplasma aqui embaixo, então a gente chama de segmentação parcial ou meroblástica. E a segmentação parcial ou meroblástica, tá? É em outro tipo de animal, né? São nos peixes, nas aves, nos répteis e nos mamíferos que botam ovo, tá? Aí eles têm a chamada segmentação parcial, segmentação meroblástica, discoidal. Por que discoidal? Porque é uma região em forma de disco, né? É uma região na superfície do zigoto, um disco na superfície do zigoto, onde ocorrem as divisões. Só lá, não acontece no zigoto inteiro. Então é parcial por causa disso. É, desenvolvimento inicial. Ocorre a formação da placenta. Não, placenta vai demorar, tá? Placenta vai demorar para se formar. É no início, não, tá? Vai ter que implantar. A segmentação é antes de implantar no útero, tá? Aí depois implanta no útero, aí começa a formação da placenta. É um processo mais complicado. As células embrionárias são todas idênticas até a organogênese, não. Até a organogênese, não, tá? Até a organogênese, não, certo? Então, no anfióxo, no anfióxo, elas são iguais até a blástula, até a fase de blástula, tá? São todas iguaizinhas, tarará, tarará, tá? Na gente, elas são iguais até a mórula, tá? Na nossa blástula, as células já têm diferenciação. Na nossa blástula já tem dois tipos de células, tá? No anfióxo não. No anfióxo até a blástula, todas as células são idênticas, tá? Organogênese, gente, é lá no final do desenvolvimento embrionário, né? É a última coisa, é a formação dos órgãos, tá? Claro, começa lá no início, né? Formação do tubo digestivo, mas a organogênese mesmo vai até o final do desenvolvimento. O desenvolvimento embrionário ocorre exclusivamente fora da água. Coitado do bicho, né? Coitado. O anfióxo é um organismo marinho, né? Desenvolvimento embrionário dele é dentro d'água, certo? E todos os animais, tá? Ou o desenvolvimento embrionário é dentro d'água, tá? Ou é num local onde tem uma certa umidade.
Ah, mas o ovo da galinha fica no seco. É, pois é, mas dentro do ovo tem umidade, né? A clara ali tem uma grande quantidade de água, tá certo? Que vai ser usada aí durante o desenvolvimento embrionário, tá? Então, o desenvolvimento embrionário sempre precisa de água, tá? Ou o ambiente tem água, ou o ovo tem água, né? Como é o caso do ovo de ave. Após a fecundação, o zigoto humano passa por múltiplas divisões celulares até formar uma estrutura compacta chamada mórula. Beleza. Qual a principal característica, qual a principal característica da fase de mórula? Faltou um D aqui. Qual a principal característica da fase de mórula? Tá? Qual que é a principal característica da fase de mórula? A mórula é uma esfera maciça de células, né? A mórula é uma esfera maciça de células, células por fora, células por dentro, né? Camadas celulares bem diferenciadas para futura formação de órgão? Não. Camadas celulares bem diferenciadas, isso aí tá com cara de folheto embrionário. Folheto embrionário, ectoderma, endoderma, mesoderma, tá? E folheto embrionário é só na gástrula, tá? Para frente, certo? Então, não é na mórula, não. Formação da cavidade interna. Então, deixa eu marcar aqui, ó, tá? Isso aqui está com cara de folheto embrionário, tá? Cavidade interna, aí é blástula, né? Quando forma uma cavidade dentro da mórula, aí passa a se chamar blástula. Células totipotentes, dispostas de forma compacta, sem cavidade interna. Tá certo, tá certo. Células totipotentes, todas elas iguaizinhas umas às outras, tá? Todas elas tendo o mesmo potencial para originar todas as células do nosso corpo. Então, até mórula, nossas células são totipotentes. Trocas gasosas por difusão através da placenta, não tem placenta ainda não, né? Estágio de mórula está longe da placenta. Aparecimento das primeiras células especializadas, não. As primeiras células especializadas vão surgir mais tarde, tá? Quer dizer, na blástula já vai começar a ter uma especialização, mas é muito pequena ainda, não dá nem para chamar de célula especializada. Então, célula especializada seria neurônio, célula muscular, célula da pele, célula do fígado, né? Globo vermelho. A transição da mórula para a blástula envolve a formação da blastocele. O que é a blastocele? Blastocele é essa cavidade que está se formando aqui no meio. Tá? Atenção, esse desenho não está o melhor de todos, não, tá? Eu só coloquei ele aí porque é um desenho que eu achei que está assim, mais nítido, né? Eu gosto dos desenhos bem nítidos, para não gerar confusão. Mas tem um errinho aí nesse desenho, tá? Há um aumento do tamanho do embrião na passagem de mórula para a blástula, óbvio, tá? Vai formar uma cavidade aqui cheia de líquido. Essas células da mórula, elas vão estar espalhadas. Então, aqui, ó, você tem a mórula, né? Você tem a mórula, ó, aqui minha mão, maciça, né? Maciça. Na hora que entra água, ó, né? Vai formar uma cavidade lá no meio, a blástula vai ser maior do que a mórula, tá? Tanto que a blástula, né, é quando o embrião já chegou no útero, né? Que aí não engarrancha, né, na tuba uterina. Se o embrião atrasar, se o embrião passar muito tempo na tuba uterina e passar para a fase de blástula, como tem um aumento de tamanho, ele pode agarrar na tuba uterina, certo? Ah, a transição de mole para blastula envolve a formação da blastocele, que é o quê? Uma cavidade preenchida por líquido que surge na blastula, né? Líquido do ambiente, tá? Líquido do ambiente é absorvido e vai encher esse espaço aí no meio. Então, a blastocele é a cavidade, né, da blástula, certo? E a película em volta chama blastoderme, né? Blastocele, blastoderme.
Futuro tubo neural tem nada a ver, célula-tronco multipotente tem nada a ver, porção responsável pela implantação do útero não tem nada a ver, certo? Então, isso aqui é a cavidade. Blastocele, cela, buraco, tá? Cavidade, tá? Após a formação da blástula, dando continuidade, tá vendo? Por isso que eu gosto de elaborar as questões, que eu vou dando continuidade, eu vou dando uma sequência lógica, né, para você estudar. Então, formou a blástula, chegou no útero, formou a blástula. Após a formação da blástula, o embrião humano se fixa na parede uterina para dar continuidade ao desenvolvimento. Então, está a blástula humana invadindo a parede do útero, né? E atenção, a blástula humana, tá? Ela é diferente da blástula do anfióxo, certo? Ela é diferente da blástula do anfióxo, tá? Comentei demais aqui. Por que que ela é diferente? Porque ela vai ter a cavidade, que é a blastocele, vai ter as células em volta, tá? Mas vai ter também um conjunto de células dentro da blástula, que nós vamos falar dele mais para frente aí, tá? Vai ter um conjunto de células dentro da blástula. Então, a blástula humana, tá? É um pouco diferente da blástula do anfióxo, porque ela tem esse conjunto de células aí dentro, tá? E esse conjunto de células é muito importante. Então, após a formação da blástula, o embrião humano se fixa na parede do útero para dar continuidade ao desenvolvimento, processo chamado de clivagem, segmentação, mesma coisa. Clivagem e segmentação é a mesma coisa, tá? São as mitoses que acontecem, né, na célula ovo. Na célula ovo, mesma coisa. Nidação, isso aí. Implantação do embrião na parede do útero, nidação, tá? Gastrulação, tá? Gastrulação não tem nada a ver, formação da gástrula, organogênese, formação dos órgãos também não tem nada a ver. Gente, isso aqui eu coloquei meio na maldade, tá? Coloquei meio na maldade, porque não é um negócio que a gente costuma falar em sala de aula, tá? Mas eu estou vendo, por algumas questões que caíram no Enem, tá? Que fizeram referência à embriologia, que a régua lá está muito alta para a embriologia, certo? Embriologia é o seguinte, sabe? Não é todo mundo que dá uma aula legal de embriologia, sabe? E sabe cobrar aquilo que é importante dentro de embriologia, certo? Então, eu tenho visto algumas questões aí raras, né? Porque cai relativamente pouca questão de desenvolvimento embrionário. Mas quando cai uma questão de desenvolvimento embrionário, o cara começa a cobrar coisa que é muito acadêmica, tá? Coisa que é muito coisa de faculdade. Isso aqui é coisa de faculdade, e faculdade de biologia, tá? Nem medicina, não, biologia, tá? O que que isso aqui está mostrando? A figura representa, dentre todas as etapas da ontogênese, o que que é a ontogênese? Desenvolvimento embrionário. Os dois processos possíveis de formação do euceloma, do celoma verdadeiro nos animais. Então, aqui, ó, você tem o ectoderma em amarelo, o endoderma em azul. Aí o endoderma forma as projeções, as evaginações, que vão dar origem ao mesoderma. Aí formou o mesoderma. Esse é o tradicional. Esse é o tradicional que vocês estudam, tá? O mesoderma formado por essas duas orelhinhas do Mickey aqui, né? Ocupando esse espaço com a cavidade que é o celoma. Então, o celoma está comunicando com o tubo digestivo. O celoma está comunicando com o tubo digestivo. Então, chama-se enteroceloma, tá? Chama-se entero de intestino, celoma, tá? Porque o celoma é a cavidade, né? Então, enteroceloma seria esse aqui, ó, tá? Esse branquinho aqui, ó, certo? O celoma comunicando com o intestino. Isso acontece na nossa linha evolutiva. Equinodermas, hemicordados e cordados. Os equinodermas, hemicordados e cordados, eles são desse tipo, tá?
que é o nosso caminho evolutivo. Lembra do ano passado, né? Equinodermas, hemicordados e cordados. Eles são enterocelomados. Agora aqui, ó, o que acontece? Você percebe que o mesoderma, ele se forma a partir de um bandinho de células entre o ectoderma e o endoderma. Ele não é uma evaginação da parede do endoderma, tá? Ele forma aqui, cresce aqui e forma a cavidade, né? Forma a cavidade celoma, certo? Sem entrar em contato com o tubo digestivo, tá? Então, esquizo separado, esquizoceloma. Então, enteroceloma é o celoma comunicando com o intestino, tá? Então, equinoderma hemicordado cordado. E esquizoceloma é um celoma não comunicando com o intestino. Olha aqui, ó, moluscos, anelídeos, artrópodes. Estão lembrados que molusco, anelídeo e artrópode tinham muita característica comum? Estão lembrados? Né? Muita característica comum, tá? Bom, então assinale a informação correta. Tipo um ocorre no anfioxo, né? Que não terá notocorda no final. Errado, tá? O anfioxo é um cordado, vai ter notocorda no final, tá? Ocorre realmente, tá? Mas não terá notocorda no final, aí tá errado. Tipo 2 ocorre em insetos, que não terão notocorda no final, correto. Tipo 2 ocorre em insetos, e inseto não tem notocorda no final. Tá? Inseto é artrópode, né, gente? Tá? Artrópode não tem notocorda, sou acordado. Tipo 2 no anfioxo, que não terá tubo neural, né? Não é o tipo 2, é o tipo um e terá tubo neural sim. Tipo um em inseto, está errado. Não terão tubo neural dorsal, realmente não terão. O sistema nervoso de inseto é ventral. Tipo 2 em insetos, certo? Que terão tubo neural dorsal. Aí você tinha que lembrar do ano passado. O sistema nervoso de inseto é ventral, não é dorsal, não. Tá? Não é dorsal, não. Então fica a letra B. Tá? Ô, gente, o sistema já avisou aqui que nós só temos 10 minutos de gravação, tá? Então deixa eu acelerar aqui, tá bom? Antes da formação da placenta, como o embrião humano obtém nutrientes? Tá? Vou acelerar, tá? Antes da formação da placenta, o embrião humano ele vai receber nutrientes de secreções da parede do útero, secreções da parede do útero, que é chamado de leite uterino, tá? Nome muito doido, né? E nutrientes armazenados no óvulo, né? Nutrientes armazenados no óvulo, que é o famoso vitelo, né? Que é o famoso vitelo, tá? Lécito, né? Nosso ovo tem pouco, né? Nosso ovo tem pouco, ovo de mamífero tem pouco, mas é nutrição. Circulação fetal, não tem nada disso. No desenvolvimento embrionário, a gastrulação, que é o blástula, passando para a gástrula, formando o arquêntero e o blastóporo, né? O ectoderma, né? Por fora, o endoderma por dentro. A gastrulação é importante porque gera segmentação da célula e formação da amora. Não, foi lá atrás. Marca a fixação do embrião no útero. Não, fixação do embrião no útero é na blástula. Origina os 3 folhetos embrionários. Correto, tá? Aqui, por enquanto, só está o ectoderma e o endoderma. Mas depois, ó, vai acontecer, deixa eu voltar, não para não atrasar, vai acontecer a formação do mesoderma, tá? Então, cuidado, hein? Gástrula, gástrula, tá? Formação dos folhetos embrionários, tá? Tem esse nome, inclusive, tá? Fase de formação dos folhetos embrionários. Tubo neural, não. Tubo neural é na neurula, é depois. Inicia a troca gasosa do embrião e a mãe através da placenta. Não tem nada a ver com gástrula também, tá? O desenvolvimento do anfióxo é frequentemente estudado por quê? Por que a gente estuda o anfióxo? Porque ele apresenta segmentação idêntica dos mamíferos. Pode ser, tá? Possui desenvolvimento semelhante ao de réptil e ave? Não, possui não.
apresenta um padrão de segmentação simples e holoblástico, facilitando estudos comparativos. Tá? Essa está melhor do que a A. Tá? Essa está melhor do que a A. Certo? Até porque, apesar do mamífero ter uma segmentação holoblástica também, ela não é exatamente igual à do anfíoxo. Tem umas pequenas diferenças, tá? Se você marcasse letra A, você estaria errando menos, certo? Assim, errando, estaria errando, né? Mas seria um erro pequeno. A letra C é correta, aí você está corretíssimo. Agora, você marcar a letra B, letra D, depende da placenta, blástula forma diretamente os tecidos adultos, está tudo errado. Está tudo errado. É pela semelhança mesmo, tá? Pela semelhança. É um padrão de segmentação simples, holoblástico, né? Então você usa ele como modelo, porque ele facilita para você comparar com outros organismos. Nos mamíferos, a blástula aqui que eu falei com vocês, ó, a blástula recebe o nome de blastocisto, nossa blástula, tá? E apresenta uma estrutura diferenciada denominada massa celular interna. Massa celular interna. Então, no anfióxo, você tem células só por fora. Na gente, a gente tem células por dentro aí, massa celular interna. Qual das afirmativas sobre o blastocista é correta? Tá? São duas visões. Ele mais novo, né, ainda tem zona pelúcida, e aqui tardio já perdeu a zona pelúcida, então já pode implantar no útero. Né? Nessa fase, ele não consegue implantar no útero ainda não, porque a zona pelúcida não deixa ter o contato com o útero. Então, qual a afirmativa correta? Formado por células indiferenciadas que originam tecidos embrionários e extraembrionários. Tá certo, tá? Tá certo. As células não são diferenciadas, originam tecidos embrionários. A massa celular interna, ela vai originar o embrião, propriamente dito, tá? E o trofoblasto, que é a mesma coisa que a blastoderme, na gente chama trofoblasto, aí vai originar, por exemplo, a placenta, que é um tecido extraembrionário, tá? Então, a letra A não tá legal. A letra A tá legal? A letra B contém apenas células que formarão o embrião? Não, tá? Tem as que vão dar origem à placenta também, que é o trofoblasto. Tem uma estrutura semelhante à blástua dos anfíbios, sem cavidade interna? Não, não é semelhante, tem cavidade interna. Origina diretamente os órgãos do embrião, sem gasto. O que que é isso? Não existe isso. Todas as células do blastocisto são idênticas? Não, não são idênticas, não. E não são consideradas totipotentes. Por quê? Porque as do embrião dão origem só às células do embrião. E as do blastocisto dão origem à placenta, âmino, essas coisas, não dão origem ao embrião. Então, por eliminação também, tá? Por eliminação também, não se esqueça que eliminação é uma maneira de responder questões, tá? A resposta, letra A. Aqui praticamente eu vou dar só o gabarito, que nós temos 3 minutinhos só aqui, tá? Então, aqui, ó, comparando o desenvolvimento embrionário do anfíoxo com o do mamífero, qual verdadeira? Ambos apresentam segmentação meroblástica? Não. Errado. Anfíoxo holoblástica, mamífero meroblástica? Errado. Holoblástica total, meroblástica parcial. Em ambos, a gastrulação dá origem aos três folhetos embrionários. Certíssimo. Gástrula forma os três folhetos. Mamífero tem um desenvolvimento inicial idêntico semelhante ao das aves? Não. Réptil semelhante a anfíoxo, não. Desenvolvimento do anfíoxo ocorre dentro do ovo com casca de jeito nenhum. Animal marinho não tem ovo com casca, não. A principal diferença entre gêmeos monozigóticos, gêmeos que vêm de um zigoto, né, e gêmeos dizigóticos, está no fato de gêmeos dizigóticos compartilham a mesma placenta. Pode compartilhar ou não, tá, gente? Não é diferença mais. Depende de onde eles se prendem no útero. Apenas dizigóticos têm características idênticas, não. Gêmeos monozigóticos surgem da fecundação de um mesmo óvulo, tá? O espermatozoide fecunda o óvulo, depois divide e forma os gêmeos, e os dizigóticos, fecundação de dois ovos distintos, né? Monozigóticos sempre do mesmo sexo
dizigótica obrigatoriamente sexo diferente, não, tá? Gêmeos monozigóticos, DNA diferente, não, igual. O âmino anexo embrionário é essencial para o desenvolvimento dos vertebrados amnióticos. Principal função do âmnio é ter aquele líquido, né, em volta do embrião, aquela bolsa de líquido que protege o embrião de choques mecânicos e desidratação. E nos mamíferos, o saco vitelino tem função diferente da observada em répteis. Função do saco vitelino nos mamíferos, formação, transporte de oxigênio, formação das primeiras células sanguíneas do embrião, tá? E ele vai dar origem aos vasos sanguíneos, vai ajudar a dar origem aos vasos sanguíneos do cordão umbilical, tá? O nosso saco vitelino. Ele não armazena nutriente, vitelo em grande quantidade, não, porque o nosso ovo não é rico em vitelo, tá? Pô, deu a continha de fazer a gravação aqui. Deixa eu interromper a gravação.